Olá pessoal, boa noite para vocês. Estou muito feliz de iniciarmos hoje o nosso reta final concurso unificado da Justiça Eleitoral. Essa é a nossa aula número 1 pós-edital do nosso curso de 600 questões de Direito Eleitoral mais, porque já foram gravadas 600 questões pré-edital segmentadas por aula, então nós temos temas segmentados por aula, 600 questões, e agora nós estamos gravando mais 12 aulas de direito eleitoral pós-edital. O interessante agora, por exemplo, nesta aula de hoje, que nós vamos falar sobre conceitos, fontes, princípios e hermenêutica eleitoral, eu vou apresentar para vocês cada questão indicando, olha só, indicando o tópico do edital. Então vocês vão perceber que esta primeira aula ela é mais focalizada para aqueles que vão prestar para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Então estou indicando questão por questão para qual cargo e qual tópico se refere, para facilitar para aquele aluno que está adquirindo para técnico judiciário também se adequar às questões que estão sendo colocadas aqui em xeque, ok? Esta primeira aula também estou disponibilizando gratuitamente no meu canal do YouTube. Então, para aqueles que se interessarem pelo curso, gostarem da metodologia, para adquirir o curso, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br, ok? Então vamos para a nossa primeira aula, vamos resolver aqui 15 questões na modalidade certo e errado, e a ideia é que nós possamos debater ponto a ponto da questão, ok? Então bora lá pessoal para a nossa primeira questão, aula 1, conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral. Vejam só o que diz a nossa primeira questãozinha. Essa questão foi adaptada, mas é da banca Sebrasp, ok? Ano 2023 e o tópico 2 para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Vejam, à luz, vou ter que usar uma outra cor aqui para facilitar a visualização. À luz da tipologia que distingue democracia direta e indireta, constata-se que a Constituição Federal de 88 consagra um modelo misto de democracia. E aí, o que vocês acham? Essa questão está certa ou essa questão está incorreta? Ora, pessoal, a gente precisa entender que a nossa Constituição Federal, ela consagra um modelo bem específico de democracia. Nós podemos distinguir que nós temos a chamada democracia direta, que é aquela democracia em que é exercida por meio dos institutos denominados plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são institutos consagrados pela nossa Constituição, expressos no artigo 14 da Constituição Federal, e nós temos também a democracia indireta, que é aquela que se dá por meio dos representantes eleitos, ou seja, os eleitores escolherão os seus candidatos a partir daqueles candidatos que mais convencerem esses eleitores. Então nós temos a democracia direta de um lado e a democracia indireta do outro. Os dois modelos são adotados pelo Brasil. Nós temos hoje um modelo misto de democracia, uma democracia em que eu posso dizer também chamada de eclética, uma democracia participativa, em que eu tenho essa mescla desses dois mecanismos, tanto da democracia direta quanto da democracia indireta. A questão afirmou, então, que à luz da tipologia que distingue democracia direta e indireta, e nós fizemos aqui, né, esses apontamentos. Então, se eu colocar aqui a democracia direta, aquela em que nós temos os institutos do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. E na indireta, em que os eleitores escolherão os seus representantes, por meio dos representantes eleitos. No Brasil, nós temos uma junção desses dois modelos
Por isso nós temos um modelo de democracia mista, né? Um modelo misto de democracia. Desse modo, a gente, claro, pode assinalar que a questão está correta. No material complementar, além das questões que vocês vão receber desses slides que eu estou trabalhando aqui com vocês, vocês também vão receber um material em Word com um comentário de cada uma das questões, tá bom? Um PDF com um comentário de cada uma das questões, ok? Então bora para a nossa segunda questão. Primeira questão, corretíssima. Próxima questão, número 2. Veja, essa questão número 2, ela foi cobrada também pela Banca Sebrasp em 2023 e ela está no tópico 3 para analista judiciário, área judiciária, certo? Então vamos lá. O termo sufrágio, interessante isso, o termo sufrágio designa exclusivamente a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar. Uma questão muito interessante. Primeiro ponto que vocês precisam entender, meus amigos, sufrágio, eu vou até anotar isso, é diferente. Meu sinal de diferente ficou estranho, né? Então deixa eu corrigir ele aqui. Sufrágio é diferente de voto, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Sufrágio não é sinônimo de voto, mas tem uma aproximação maior com direitos políticos. Por quê? O sufrágio é o próprio direito público subjetivo que vai caracterizar a cidadania. Então, toda vez que você lembrar de sufrágio, lembra de subjetivo. Então, nós temos um direito público subjetivo que regulamenta a participação, o direito do cidadão participar da vida do Estado. E ele pode participar da vida do Estado de várias maneiras. Ele pode votar, mas ele não quer ser somente um agente que vota. Ele quer tentar mudar a realidade daquela localidade, sendo eleito, sendo votado. Então o sufrágio, ele é mais amplo do que o voto, né? O sufrágio, ele vai abranger tanto a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e é justamente o que está mencionando a questão, quanto a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. Entendeu? Capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. Então, voltando aqui à questão, vamos fazer algumas anotações, né? Sufrágio é diferente de voto. Posso dizer que o sufrágio é o direito público subjetivo. Né? Então, lembrar de sufrágio subjetivo, que não vai designar exclusivamente a capacidade eleitoral ativa somente, a ativa e a capacidade eleitoral passiva, que é qual? O direito de ser votado. Por isso, nós assinalaremos a questão número 2 como incorreta. Eu espero que vocês tenham assinalado a questão número 2 como incorreta. Até agora tranquilo? Resolvemos 2 questões. Nós vamos para a terceira questão. Bora lá. Terceira questão, tópico 2, para analista judiciário, área judiciária. Vejam, é fonte formal de direito eleitoral os fatos sociais que impactam na produção de normas eleitorais. E aí? Quando a gente fala de fontes de direito eleitoral, a gente pode dizer que nós vamos subdividi-las em 2 grupos. Nós temos as fontes formais, e quando eu falo de fontes formais, eu estou falando daquilo que é positivado, aquelas regras jurídicas que são positivadas, que são colocadas no ordenamento eleitoral, através das leis, através da própria Constituição, através de emendas, através de resoluções.
E eu tenho ainda fontes materiais. As fontes materiais, elas vão influenciar o legislador, lá nas fontes formais, em criar normas jurídicas, em criar todas essas leis, esse arcabouço legislativo que nós temos. E esses fatos, esses fenômenos que vão acontecer na sociedade, podem acontecer de maneiras diversas. Então nós podemos ter fenômenos históricos, econômicos, religiosos, psicológicos, políticos, morais, sociológicos, entre outros. Então as fontes materiais são todos esses fatores que podem influenciar o legislador na construção do seu arcabouço legislativo, né? A questão, ela diz o seguinte, que é fonte formal do direito eleitoral os fatos sociais que impactam na produção de normas eleitorais. Não, nós estamos diante aqui, esses fatos sociais são fontes materiais de direito eleitoral, não são fontes formais. Desse modo, pessoal, a questão está também incorreta. Questão número 3, marquem aí como incorreta. Ok? Bora para a questão número 4. Vejam só. Tópico 2, também analista judiciária, área judiciária. Essa questão foi cobrada em 2019. Vejam só. O princípio que sustenta a ideia de que o intérprete da norma deve manter a aplicação da lei estritamente vinculada às limitações por ela impostas, ela aqui se referindo à lei, a candidatos e eleitores, é o princípio da vedação, da restrição de direitos políticos. Bom, eu estou falando do intérprete, aquele que vai interpretar uma norma eleitoral. Aquele que vai interpretar uma norma eleitoral, princípio este que proíbe esse intérprete de fazer restrições, interpretações ampliativas, ou seja, tentando enquadrar o máximo de situações possíveis daquela legislação, que implicaria em restrição de direitos políticos. Nós estamos falando do princípio da vedação, da restrição de direitos políticos. Por quê? O intérprete, ele não vai poder se socorrer, né, em técnicas de interpretação pretendendo restringir direitos políticos. Pelo contrário, isso é muito grave, isso é agressivo e só pode se concretizar por força de uma disposição normativa e não a bel prazer daquele intérprete. Então veja, quando eu falo de restrição de direitos políticos, onde há essa restrição de direitos políticos, o intérprete daquela norma, ele não pode ampliar aquilo que está previsto. Então, não cabe ao intérprete. Caberia a quem? Caberia ao legislador, caso ele tivesse interesse, vontade em ampliar essas restrições, e não ao intérprete. O intérprete, ele tem que fazer uma interpretação restritiva e não ampliativa daquilo que está previsto. Essa questão foi interessante, pegou muita gente de jeito, né? Nós estamos falando sim do princípio da vedação, da restrição de direitos políticos, ok? Questão número 4, correta. Então nós estamos falando aqui em que o intérprete, ele não pode exercer uma visão ampliativa, ou melhor, uma interpretação ampliativa. Certo? Questão número 4, verdadeira. Questão 5. O princípio constitucional da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Então aqui nós temos que fazer vários apontamentos. Primeiro deles, pessoal, eu estou falando do princípio constitucional da anualidade. CESP, SEBRASP, né, gosta de chamá-lo também de anterioridade da lei eleitoral.
É o princípio que está lá no artigo 16 da Constituição, que fala que a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data da vigência. Então nós temos aqui dois cenários, né? A vigência que se dá na publicação, não tem vacatio legis no princípio do artigo 16 da Constituição, né? Normalmente no Brasil, de acordo com a lei de introdução às normas de direito brasileiro, em regra geral, as leis para sua vigência têm um prazo de 45 dias. As leis que alteram o processo eleitoral, não. A vigência ela é imediata com a publicação, mas a eficácia, sua aplicabilidade só vai acontecer após um ano da data da vigência. Então, no período de até um ano, nós não temos a aplicabilidade da lei que altera o processo eleitoral, né? Então, na hora de ter uma lei que altera o processo eleitoral, para ela se aplicar ou não à eleição daquele ano, tem que verificar se tem mais de um ano, né, para a sua aplicabilidade, certo? A questão aqui está falando o seguinte, olha, esse princípio da anualidade, ele abrange as resoluções do TSE? Ora, as resoluções do TSE, com base no caráter regulamentar da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, em expedir essas instruções, essas resoluções que dão fiel execução à lei, elas não buscam inovar o ordenamento eleitoral. Pelo contrário, elas vão esmiuçar, detalhar o que já está previsto em lei. Elas não vão inovar, vão consolidar a jurisprudência, entendimentos, mas não vão inovar, certo? Esse é o papel da resolução. Se essa resolução que tem somente o caráter regulamentar, que não inova o ordenamento eleitoral, o princípio da anualidade eleitoral não se sujeita, não se aplica a essas resoluções. Agora, se eu tivesse resolução do TSE que estaria inovando o ordenamento, aí sim, o princípio da anualidade se aplicaria, porque eu poderia consignar essa resolução como se fosse uma lei, né? Por analogia, entender ali que aquela resolução seria uma lei, pois ela estaria inovando o ordenamento eleitoral. Mas não, a questão número 5 foi muito clara. Veja, o princípio constitucional da anualidade ou da anterioridade eleitoral não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Vejam, que tenham caráter regulamentar, que apenas regulamentam. Realmente, nós não temos aqui a aplicação do princípio da anualidade, da incidência do princípio da anualidade nesse caso. Então, a questão número 5, vamos assinalar como correta. Ok? Próxima questão, vamos agora para a questão número 6, sendo exigido o tópico 3 para a JJ. Conforme a Constituição Federal, a soberania popular é exercida pelo sufrágio, direito público subjetivo, né? Colocando o cidadão como um agente participativo na sociedade, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Questão tranquila, eu estou revisando lá aquela questão introdutória da nossa aula de hoje, né? Então nós temos o voto direto e secreto. Esse voto direto e secreto, nós estamos falando da democracia indireta. E eu tenho ainda os plebiscitos, referendos, iniciativas populares, que é a democracia direta. Ou seja, no Brasil nós temos um modelo misto de democracia, ok? Um modelo misto de democracia. Desse modo, a questão número 6 está correta. É o artigo 14 da nossa Constituição. Artigo 14 do texto constitucional. Beleza? Avançando então, questão número 7. Olha só. Essa questão nós estamos exigindo o tópico 2 de analista judiciário, área judiciária, tá?
As fontes do direito eleitoral têm como objetivo principal assegurar que não haja mudanças no ordenamento jurídico, mantendo estático, como deveria ser desde o princípio, pois se exige cada vez mais um ambiente legislativo seguro e simplificado. Questão absurda, né? Gente, fontes do direito eleitoral é onde o próprio intérprete, né, o próprio julgador vai beber daquela fonte para poder apreciar um caso concreto, né? Então, por exemplo, existe uma lide, uma situação que precisa ser julgada e eu preciso, para resolver essa lide, me ater da lei dos partidos políticos, que é uma fonte formal que vai me auxiliar a resolver aquele caso concreto, ou a Constituição, ou a lei das eleições, ou a lei das inelegibilidades, se for uma situação de inelegibilidade. Mas a questão aqui falou o seguinte, olha, que as fontes do direito têm o objetivo principal que não haja mudanças no ordenamento. Gente, nós temos mudanças, eu não digo só anuais, mas eu tenho mudanças ali rotineiras na sociedade e por conta dessas mudanças sociais, o ordenamento ele precisa acompanhar. Se ele não acompanha, ele fica retrógrado, ele fica ultrapassado. Então vou dar um exemplo. Fraude à cota de gênero. Era uma situação, surgiu na lei a necessidade de preencher uma cota de gênero, no mínimo 30%, no máximo 70% de candidaturas para cada gênero, certo? Para burlar essa situação, os partidos começaram a criar candidaturas imaginárias, fictícias, laranjas, né? Foi necessário que a jurisprudência, que o intérprete criasse artifícios para evitar essa burla ao sistema eleitoral, às candidaturas. Então veja, aconteceu uma mudança e eu precisei adaptar a minha legislação, né, adaptar as minhas decisões. Inclusive, recentemente surge a súmula número 73 do TSE sobre fraude à cota de gênero. Então, fonte do direito não tem nada a ver com assegurar que não haja mudanças. Pelo contrário, as mudanças vão acontecer e as fontes do direito, as legislações, as fontes formais precisarão acompanhar essas mudanças. Tá? Então, questão absurda, né? Não, vou até colocar aqui, ó, absurda a questão número 7. Incorreta questãozinha número 7. Beleza? Questão número 8. Questão número 8 exigindo o tópico número 2 de AJJ. O princípio da moralidade eleitoral exige dos candidatos a prestação de contas uniforme, sem previsão de prestação simplificada, independentemente do valor movimentado em seu processo eleitoral. Olha, nós não estamos falando sobre prestação de contas, né, que é um assunto cobrado para a JJ, para técnico não. Mas o princípio da moralidade eleitoral exige dos candidatos uma conduta ética, moral ao longo da campanha, não envolvendo somente prestação de contas, mas todos os atos, desde a sua escolha em convenção, desde a sua pré-campanha, o seu registro de candidatura, a sua propaganda eleitoral, mas exige em todas as fases do processo eleitoral a moral. O princípio da moralidade deve ser observado. Mas a questão disso é o seguinte, olha, que o princípio da moralidade exige dos candidatos prestação de contas uniforme, sem a previsão de prestação simplificada. Não. A questão fala sobre princípio, mas fala sobre prestação de contas. Essa prestação de contas simplificada, ela existe no ordenamento eleitoral. Está no artigo 28 da Lei das Eleições. Então, nós vamos ter situações em que, por conta de uma movimentação financeira ou por conta de se tratar de um município com uma quantidade X de eleitores, é possível a prestação de contas simplificada, conforme prevê o artigo 28 da Lei das Eleições. Tá? Então, a questão peca porque desconsidera a existência da prestação de contas simplificada
que existe no nosso ordenamento, que existe na lei das eleições. Questão número 8, incorreta. Tranquilo até aqui? Podemos ir para a próxima questão. Vamos então agora de questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: o termo, essa questão é interessante, viu, gente? O termo poliarquia é usado tanto para designar uma democracia representativa moderna, como para distinguir esse tipo de regime daqueles não democráticos. Interessante porque essa questão foi cobrada pela banca Sebrasp e todo mundo ficou de boca aberta porque não sabia o que significava poliarquia. Primeiramente, nós temos que lembrar o seguinte, lembrar não, né? Você não conhece? Existe um livro chamado Poliarquia que foi publicado em 1971. Vamos anotar? Então, é um livro chamado Poliarquia. Esse livro ele é de 1971. O autor desse livro se chama Robert Dahl. E o Robert ele introduziu no seu clássico livro chamado Poliarquia um conceito moderno de democracia. E ele costuma chamar de poliarquia aquilo que a gente chama hoje de democracia. Mas veja, para ele a poliarquia representa um grau máximo de democracia, de democratização que foi alcançado pelos países do Ocidente. Na época, né, de Dahl, porque ele escreve relacionando a sua época, lá em 1971. Para ele, existem algumas condições que são necessárias para essa poliarquia. Então, vamos lá. Ele considera que para a existência de uma poliarquia plena, algumas condições precisam ser atendidas. Duas delas. Grupos de oposição devem ter a capacidade e a liberdade para contestar as decisões do governo e participar de eleições justas e regulares, tá? E a participação pública, que se refere ao envolvimento da população nas decisões políticas, seja por meio do voto, né? Ou por meio do trabalho na própria administração pública. E o Dahl, ele faz um diagrama que ilustra todas essas condições. Quanto mais próximo nós estivermos, por exemplo, dessas condições que foram atingidas, mais próxima a sociedade está de ser uma poliarquia. Quais são as características da poliarquia segundo Robert Dahl? Então ele coloca, por exemplo, pouca e nenhuma competição pelo poder e exclusão da participação. Nós temos uma disputa pelo poder entre elites fechadas com exclusão de parte da população. Então nós temos o seguinte, algumas combinações, né? Então eu tenho hegemonia fechada, quando eu tenho pouca ou nenhuma competição pelo poder e exclusão da participação, né? Não é o caso de uma democracia que se pretende. Eu tenho uma oligarquia competitiva, que ele chama de oligarquia competitiva, que é a disputa pelo poder entre elites fechadas, com exclusão de parte da população. Uma hegemonia inclusiva, que é o mesmo grupo no poder, com algum nível de participação da população. Resumindo, a poliarquia é uma abertura do sistema político aos cidadãos, permitindo que ele conteste, que o povo conteste, que tenha essa abertura de contestação e que tenha também uma ampla participação. Então, é um termo que para Dahl, na época, se referia a uma democratização, uma democracia plena, lá em 1971. Tá? Então, esse termo, essa questão, eu quis trazer porque foi objeto da banca Sebrasp. Então, é isso, né? O termo poliarquia é usado tanto para designar uma democracia representativa moderna, como para distinguir esse tipo de regime daqueles não democráticos. Questão 9, corretíssima. Ok? 10. Tópico 2 de AJJ. Vejam só. Introduzida no texto constitucional por meio de emenda,
A redação do dispositivo que consagra o princípio da anualidade da lei eleitoral, nós já falamos sobre esse princípio, né? É o princípio lá do artigo 16 da Constituição. Então, introduzida no texto constitucional por meio de emenda, a nova redação do dispositivo que consagra o princípio da anualidade da lei eleitoral aperfeiçoou a redação do texto constitucional ao igualar os conceitos de vigência ou aplicação e de eficácia. Gente, pelo contrário, lembra do artigo 16? A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação e terá eficácia após 1 ano da data da vigência. Então, nós temos dois conceitos aqui. Eu tenho o conceito de vigência e eu tenho do outro lado o conceito de eficácia, certo? A vigência, ela é imediata com a publicação e a eficácia, ela se dá após 1 ano da vigência. É também chamado de princípio do 1 ano e 1 dia, tá? Se você ver aí essa nomenclatura, não se assuste. Princípio do 1 ano e do 1 dia. Então, gente, esse princípio, esse artigo 16, que foi alterado por emenda, tá? Ele tinha uma redação anterior e surge agora com essa nova redação. Pelo contrário, não vem para igualar os conceitos de vigência e eficácia. São colocados esses conceitos em lados opostos. De um lado eu tenho a vigência, do outro lado eu tenho a eficácia. Tá? São conceitos opostos. A questão, portanto, número 10 está incorreta. Ok? Questão 11. Questão 11 foi cobrada em 2014 pela banca Sebrasp, e no edital está sendo exigido no tópico 2 de analista judiciário, área judiciária. Vamos à questão. A lei dos partidos políticos. Que lei que é essa? A lei número 9.096 de 1995 é uma fonte formal, indireta e secundária do direito eleitoral. De indireta e secundária. Então, lembrando, fontes. Quando eu falo de fontes, a gente tem que lembrar que eu tenho as fontes materiais, que são aqueles fatores que vão influenciar o legislador, e as fontes formais. Fonte formal, eu tenho fonte formal direta e fonte formal indireta. Fonte formal direta é aquela que aborda o tema direito eleitoral propriamente dito. Eu tenho, por exemplo, a Constituição, eu tenho Lei das Eleições, Lei dos Partidos, Lei Complementar 64 de 90. Então, quando o intérprete eleitoral precisa se socorrer da matéria eleitoral, diretamente a gente vai encontrar nessas normas. Indiretamente, eu preciso me socorrer, por exemplo, ao julgar uma ação eleitoral, eu preciso me socorrer ao Código de Processo Civil, talvez o Código de Processo Penal, Código Penal. Aí isso são fontes indiretas do direito eleitoral. Então, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, né? São fontes indiretas do direito eleitoral. Resoluções. Há bancas como a FCC que já considerou resoluções como indireta. Mas hoje eu gostaria que vocês lembrassem que as resoluções são consideradas como fontes diretas para a banca Sebrasp, tá? Agora, por exemplo, eu tenho ainda jurisprudências, eu tenho costumes, né, que são fontes ali que permeiam
essas fontes diretas, mas normalmente têm sido encaradas como fontes indiretas do direito eleitoral. Ok? Então guardem essas fontes diretas. Constituição, que é a nossa fonte primária, uma fonte primária do direito eleitoral, dela origina todas as outras, enquanto a lei das eleições, lei dos partidos, lei complementar 64 são fontes secundárias, mas não deixam de ser diretas. O erro está aqui, ó. A lei dos partidos é uma fonte direta do direito eleitoral. Ela é secundária? É, mas é uma fonte direta. Por isso a questão número 11 está errada. Ok? Questão 12. VUNESP 2014. Foi cobrado para analista judiciário, área judiciária. Tópico 2. Vejam só. Em decorrência do princípio da verdade material, entende-se que o princípio da celeridade não tem aplicação no âmbito do direito eleitoral. Opa, avancei demais. Gente, você já ouviu falar do princípio da celeridade eleitoral? Com certeza já, né? Esse princípio, ele é a cara do direito eleitoral. E eu vou provar para vocês. Os nossos recursos eleitorais, em regra, são no prazo de 3 dias. Eu tenho o direito de resposta de propaganda em prazo de 24 horas. Eu tenho ações que buscam, por exemplo, a cassação de mandatos, que, pelo menos previsto em lei, tem que ser até 1 ano. Eu tenho prazos exíguos para apreciação de ações de representação contra propaganda eleitoral irregular. O princípio da celeridade, ele é a cara do processo eleitoral. O próprio processo eleitoral como um todo é célere, né? Os prazos para propaganda, para apreciação de decisões sobre propaganda ou sobre quaisquer decisões que são de matéria eleitoral. Então, dizer que o princípio da celeridade não tem aplicação no âmbito do direito eleitoral é um absurdo, porque é a cara do direito eleitoral. Então, o princípio da celeridade tem prazo recursal, que prova isso para vocês, o prazo do direito de resposta, de representação por propaganda eleitoral irregular. Então aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Questão 12 está errada, ok? 12 incorreta. Questão número 13. A Lei 4737 de 65, que esse aqui é o Código Eleitoral, possui natureza jurídica de lei ordinária, recepcionada com força de lei complementar apenas na matéria que disciplina a competência. E aí, o que vocês acham? Essa questão está certa ou está errada? Gente, olha só. Quando surge o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, surge como lei ordinária. Então, nasce o Código Eleitoral como lei ordinária. No entanto, o Código é de 65. Aí vem a Constituição de 88, e a Constituição de 88 ela é expressa ao afirmar o seguinte: olha, quando eu falo de organização e competência da Justiça Eleitoral, dos artigos 12 ao 41 do Código Eleitoral, a Constituição recepciona essa parte como lei complementar. Então, olha, enquanto a parte, todo o código é lei ordinária, dos artigos 12 ao 41, que fala sobre organização e competência da Justiça Eleitoral, essa parte é recepcionada como lei complementar. Guardem isso porque vai cair na sua prova. O código é lei ordinária, mas a parte de organização e competência é lei complementar. Essa questão aqui foi considerada certa pela banca FGV, mas virou um revestrez, porque, gente, ela está errada. Porque não é apenas na matéria que disciplina a competência, mas sim será lei complementar na matéria que aborda a organização
e competência da Justiça Eleitoral. Ok? E isso foi apreciado, inclusive, pelo STF em um mandado de segurança, se vocês quiserem anotar, número 26.604. Ok? Questão 14. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução do TSE. Então vamos lá. Falei de resolução, que quando a resolução tem só caráter regulamentar, não inova, não se aplica o princípio da anualidade eleitoral, certo? Agora, se a resolução ela inova o ordenamento eleitoral, ela se sujeita ao princípio da anualidade. Mas é cabível ADI contra a resolução do TSE? Sim, pessoal. É cabível ADI contra a resolução do TSE. E nós tivemos um caso recente. Nós temos uma resolução que é a 23.714 de 2022, que trata sobre o enfrentamento à desinformação, certo? Que atenta contra o processo eleitoral. O Procurador-Geral entrou com uma ADI contra essa resolução, dizendo que ela estava inovando, e essa inovação era responsabilidade do legislador. Aí o que aconteceu? O STF apreciou essa ADI e disse que não, olha, que não exorbita o âmbito da sua competência normativa e tampouco impõe censura ou restrição a meio de comunicação ou linha editorial da mídia impressa e eletrônica. Então o STF, apreciando a ADI 7.261, averigou essa resolução 23.714 de 2022. Então, olha, segundo o STF, os atos infralegais, no caso a resolução, pode sim ser objeto de impugnação por meio de ADI, se, a pretexto de regulamentarem dispositivos legais, assumirem caráter autônomo e inovador, tá? Se o questionamento que está sendo feito é porque aquela resolução está inovando, como é o exemplo que eu dei, é possível a ADI sim. Então eu tenho que observar o motivo pelo qual eu estou entrando com a ADI, né? É porque aquela resolução ela está assumindo caráter autônomo, está assumindo caráter inovador? Ok. Então a questão 14 está errada. Porque é cabível sim a ADI contra a resolução do TSE. Um dos exemplos foi a resolução que eu mencionei, que é a resolução 23.714 de 2022, ok? Vamos agora para a nossa última questão da nossa aulinha. E essa questão eu fiz questão aqui, engraçado, né? Nessa questão eu fiz questão de trabalhar com vocês sobre o tema hermenêutica. Gente, quando a gente pesquisa o conceito de hermenêutica, a gente vai ver que é uma filosofia. Então a hermenêutica é uma filosofia que estuda a teoria da interpretação. Tá? Então é uma filosofia que estuda a teoria da interpretação, referindo-se tanto à arte de interpretação quanto à prática e o treino de interpretação. Mas quando eu jogo essa hermenêutica agora para o cenário eleitoral, é tudo aquilo que eu consiga, né? Observando a questão da filosofia, interpretar, vamos dizer assim, tudo que é produzido em matéria eleitoral. Mas não é uma mera interpretação, é uma interpretação conjectural, uma interpretação em conjunto com tudo que está acontecendo naquela sociedade. Então, não basta eu ter uma norma e de um lado eu tenho o caso e eu aplico a norma ao caso. Né? Seria interessante se fosse só assim, seria muito simples se fosse só assim. Mas quando eu falo de hermenêutica eleitoral, não basta aplicar a norma ao caso, interpretando essa norma ao caso, mas eu preciso ter um olhar crítico sobre aquele caso. Para o futuro, é um olhar mais adiante. Veja, eu tenho um caso que se aplicou a norma, mas eu tenho ali gaps, buracos que precisam ser preenchidos e discutidos para um aperfeiçoamento da legislação.
Então é uma interpretação mais aflorada, é uma interpretação mais delicada, é uma interpretação que leva em consideração vários parâmetros, várias mudanças, vários atores na sociedade. Então a questão número 15 diz assim: para a hermenêutica eleitoral, o processo compreensivo não se dá apartado da experiência fática no mundo. É isso, para a hermenêutica eleitoral, eu tenho que fazer não uma interpretação literal, né? O que está na norma se aplicando ao caso, mas eu preciso analisar os fatos que geraram aquele caso, os possíveis fatos que geraram aquele fato. Né? Então eu preciso ter um olhar mais ampliativo, é uma visão mais ampliativa de interpretação e não uma visão simplesmente restrita de interpretação. Então é isso, a hermenêutica eleitoral, para a hermenêutica eleitoral, o processo compreensivo, ele não se dará, ele não vai acontecer fora da experiência fática no mundo, do que está acontecendo no mundo, que pode influenciar as decisões futuras e as decisões correntes. Ok? Então a questão número 15 está corretíssima. Ok, pessoal? E assim a gente fecha a nossa primeira aula da nossa reta final. Disponibilizei gratuitamente esse material para vocês, mas a próxima e as próximas você tem que adquirir, passando no site eleitoralcombruno.com.br. Bons estudos, estaremos juntos no meu grupo do WhatsApp, no Instagram, @professor Bruno Eleitoral. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.